Olá a vocês que estão assistindo em casa a mais uma atividade da Mostra de Cinema Contemporâneo do Nordeste. Esse ano acontece a terceira edição da Mostra. Meu nome é João Paulo Barreto, eu sou jornalista, crítico de cinema, curador. Estou aqui como convidado do Gessé Patrício, diretor e curador da Mostra de Cinema Contemporâneo. O Gessé convidou a mim como crítico de cinema e ao crítico de cinema Adolfo Gomes, que também é cineclubista e programador, para essa atividade acerca da crítica de cinema. Antes de iniciar as apresentações, eu preciso apenas deixar aqui os avisos formais referentes à mostra. Essa é a terceira mostra de cinema contemporâneo do Nordeste, né? Ela é viabilizada por meio digital setorial do audiovisual, 2019, e tem um apoio financeiro do governo do Estado da Bahia, através do Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda, Fundação Cultural do Estado da Bahia e Secretaria de Cultura da Bahia. Essa mostra ela tem a louvável missão de levar aos espectadores do Brasil inteiro, ainda mais agora que ela acontece online, um pouco do que acontece na cena audiovisual aqui do Nordeste, Bahia e outros estados daqui do Nordeste. Então, indo aos finalmente, eu vou apresentar aqui o convidado dessa conversa, um colóquio, um bate-papo informal, a crítica de cinema da crônica do olhar ao Haikai digital. Adolfo Gomes, crítico de cinema, programador, cineclubista, está aqui presente. Adolfo vai trazer um pouco da sua experiência como crítico de cinema durante todos esses anos, a experiência em veículos impressos, em veículos digitais, e também poderá trazer hoje um ponto de vista referente à atual cena, desse fazer crítico, dessa construção do pensamento cinematográfico. Adolfo, muito obrigado por sua presença aqui. Vai ser um papo bem legal ter mais uma conversa com você, velho amigo. Obrigado, João Paulo. Eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer ao Gessé Patrício, né, pela oportunidade, saudar a iniciativa da Mostra, dizer que é uma satisfação dividir essa conversa com você. E de cara, eu gostaria de propor uma questão. Eu imagino que boa parte das pessoas que estão nos acompanhando agora tenham curiosidade de saber se existe uma técnica, se existe um jeito específico de se fazer crítica de cinema. Então, eu gostaria de falar um pouco sobre isso e propor também que você compartilhasse a sua experiência. No meu caso, talvez frustre um pouco as expectativas o fato de que eu não tenho uma técnica definida. Em geral, o processo da escrita é um processo natural. O que eu considero importante nesse processo é um certo critério, um certo comprometimento no desenvolvimento de um olhar, no desenvolvimento de uma ideia de cinema. Esse, em geral, é o meu norte. Eu acredito no cinema, sobretudo, como a prevalência da mise-en-scène, a encenação, a escolha do quadro, a escolha do ângulo, a maneira como você opta por mostrar esse aspecto da vida e não aquele outro, iluminar esse aspecto da natureza e deixar de iluminar outro. Enfim, essas escolhas que constituem a mise-en-scène, que constitui o que, na minha opinião, é o específico fílmico, que é justamente essa característica que o cinema tem de condensar espaço, tempo, de reposicionar o homem diante da natureza, ou, como diria o Michel Mourlet, de criar um mundo que se ajuste aos nossos desejos. Então, esse é o meu norte, esse é o meu farol nesse processo de escrita crítica. Não sei como funciona para você, João Paulo.
Eu estou sem o microfone ativo, ativei agora. Eu te falei algumas vezes também em conversas informais nossa, como era importante para mim poder conversar com você acerca de cinema, poder trocar uma ideia, sentar após sessões, aprender um pouco acerca da tua visão de cinema, porque para mim é uma constância, né? Você é algo constante de que a gente está sempre tentando absorver algum conhecimento específico acerca de cinema, acerca da sétima arte, para usar uma expressão assim romantizada, isso até um pouco pedante, mas é algo que define muito bem essa paixão minha sobre cinema e sobre esse consumo. Na parte escrita, eu acho que é importante a gente salientar um pouco as experiências suas e minhas em veículos, né? Em veículos de imprensa, em blogs, em sites, uma questão de escrita para composição de livros em conjunto, enfim. Então, separando um pouco, né, esse processo, eu sei que você, Adolfo, tem uma longa experiência na jornalismo impresso, de uma geração anterior à minha, dos anos 90, você já vinha trabalhando em jornalismo impresso, em redação de jornal, e eu comecei a trabalhar em impresso em 2016, né? Então eu tenho 5 anos trabalhando como crítico de cinema para um jornal impresso. E como crítico de cinema profissional, minha primeira experiência foi em 2012. Então, assim, vai fazer 10 anos que eu atuo profissionalmente nessa área. Como eu chamo isso de... o que eu chamo de profissionalmente? É ter realmente uma remuneração para viver, de algum modo, como jornalista cinematográfico, como crítico de cinema. Mas a minha experiência como escrita, como labuta, vem desde a década de 2000 agora, 2008, 2007, eu comecei a arriscar no meu blog algumas linhas, me especializando já no curso de jornalismo que eu fazia na época, seguindo esse caminho. E aí, assim, criando esse modo de escrita gradativamente. E eu percebi que a minha escrita, ela não segue, assim como você, um norte exato, não há uma linha, uma regra específica para isso. Porém, a partir do momento em que eu comecei a escrever para o jornal impresso, em que você tem que se adequar a um espaço limitado de caracteres, em que você precisa trabalhar o teu poder de síntese, você acaba tendo realmente alguns caminhos que você adequa à tua escrita. Porém, hoje no Jornal à Tarde, eu ainda é um pouco aliviante poder dizer que eu tenho uma liberdade de escrita também, assim, junto ao editor atual, Chico Castro Júnior, uma pessoa muito querida minha, em que a liberdade em relação à escrita, a você poder levar as suas frustrações de vida para um filme no qual você se identificou, ou as frustrações de mundo, ou as frustrações com a atual cena da realidade que te envolta, é importante poder trazer isso para o texto. Eu estou dizendo isso porque eu me lembrei, durante a nossa conversa, daquela frase, né, do Scorsese, que o Bong Joon-ho, o diretor do Parasita, até citou no discurso dele do ano passado, né? Em inglês é o "the most personal is the most creative", o mais pessoal é o mais criativo. E aí, eu lembro de ter lido essa frase do Scorsese num livro de entrevistas que ele tinha feito com Roger Ebert, que é um crítico já falecido, estadunidense, um crítico que eu tenho uma admiração profunda e em quem eu baseio os meus estudos de monografia na época da faculdade. Foi no Scorsese e na obra do Roger Ebert. E o Scorsese falou isso acerca do trabalho dele como diretor. Então, assim, se você observar a filmografia do Scorsese, ela é toda, em sua maioria, vamos colocar assim, voltada para coisas que são muito familiares àquele universo onde ele cresceu. Família imigrante italiana, extremamente católica, uma família que tem um contato direto com elementos da cultura italiana em solo estadunidense. Então, assim, o Scorsese, na sua filmografia inicial e durante o decorrer da sua carreira, ele traz esses elementos de forma muito forte. Então, assim, eu acho que essa frase define muito bem essa questão de o que é pessoal é o mais criativo. Então, quando eu li isso na época, eu passei a escrever e passei a não mais me censurar, me privar de poder trazer isso para os meus textos. Então, assim, acontece de muitos filmes em que eu assisto, existir um elemento emocional naquele filme que venha me tocar.
E eu uso isso a meu favor de maneira livre. Então, assim, eu posso dar alguns exemplos de filmes que eu assisti em um momento, por exemplo, pessoal meu, que foi a morte de meu pai há 10 anos. Eu vi o filme Transeunte, do Eric Rocha, eu vi o filme Hugo, do próprio Scorsese, inclusive, e esses filmes me fizeram pensar em meu pai. Então, assim, era um trauma recente meu, que hoje eu posso dizer que eu superei, eu virou uma lembrança positiva do meu velho, mas à época eu consegui transcrever isso para os meus textos, e não me arrependo disso. Quando eu leio hoje esses textos, eu não acho ele piegas, porque é um reflexo daquele momento de vida meu. Então, assim, eu leio outras coisas minhas que me constrangem hoje em relação ao que eu não acho que foi tão bem escrito, que foi muito descritivo. Então, assim, a descrição é uma falha, na minha opinião, de um texto crítico. Você não está ali para fazer uma sinopse, você não está ali para fazer uma descrição de cenas. Então, assim, segue o norte, escolhe um dos elementos do filme e segue por aquele caminho. A função do crítico nunca é esgotar um filme. Eu me lembro de ter conversado isso com o João Carlos Sampaio, que foi um crítico que foi meu mentor, e você, Adolfo, já falou muito para mim do João Carlos ter sido seu padrinho na Abracine, que é a Associação Brasileira de Crítica de Cinema, que o João foi um dos fundadores em 2011, se eu não me engano. E aí, assim, o João, nas oficinas que eu fiz com ele, ele trazia essa questão relacionada ao cinema, à crítica cinematográfica, possuir também essa ideia de que você pode realmente abranger um aspecto pessoal. Um texto muito carinho, que tem muito afeto para mim, que o João escreveu, foi de Lawrence da Arábia, em que ele fala da infância dele em Aratuípe, que ele fala dessa questão pessoal dele, de ver o filme ainda criança, e ele, depois, já adulto, ele reviu o filme e trouxe isso na ficha que ele escreveu. Quando eu li aquilo, eu percebi que havia esse caminho, sabe? É algo pertinente. Claro, você não vai usar isso sempre. Há diversos filmes em que você pode ser criterioso no sentido técnico de abordar as coisas que te incomodam ou te agradam no filme. Mas não é problema nenhum você trazer, na minha opinião, para a sua escrita, esse aspecto mais pessoal. Eu queria te perguntar, Adolfo, eu queria ainda voltar a falar do João Carlos Sampaio, é um cara que vale muito a pena a gente tocar nesse assunto de construção crítica, mas eu queria te perguntar hoje, depois de você, conta um pouco da sua trajetória também, é importante, mas depois que você, eu já sei um pouco dela, mas é importante a gente trazer isso ao público, mas depois que você já passou por jornal impresso, passou a escrever para revistas digitais, você sentiu uma diferença muito grande relacionada a isso? Porque o meu caminho foi o inverso, né? Eu saí do digital e fui para o impresso. Então, assim, eu tenho essa experiência contrária. Então, assim, eu queria te perguntar da experiência natural das coisas, com a evolução tecnológica, para você, como foi essa migração do impresso para o digital? Eu acho que eu tive a oportunidade de fazer essa migração para o digital também para um veículo, para uma publicação que tinha uma linha editorial definida, que foi a revista Contracampo. E eu menciono essa questão editorial porque ela, como você bem disse, ela não só ela é um tensionamento do ponto de vista do tamanho, do tipo de abordagem, mas ela também é uma oportunidade de você, antes de que o seu texto chegue ao leitor, ele passe por uma instância crítica, por um filtro crítico. Esse filtro, eu às vezes percebo que não existe no modelo atual do escreve, publica, sem que um outro olhar faça uma intermediação entre esse nosso processo, como você bem observou também, que é muito pessoal, né? Que é intransferível, que é muito subjetivo. Por mais que a gente trabalhe com uma matéria-prima concreta, que são as imagens, que são os filmes, que tudo que a gente está tratando é visto, é visível, está ao alcance dos nossos olhos, é evidente que o tipo de
de fruição, de caminho, de itinerário que você faz a partir de um filme, ele é muito íntimo. E eu acredito que a crítica, nesse sentido, ela tem que se preocupar, sobretudo, com a clareza, com a capacidade de expressar o tipo de jogo, de representação, o tipo de trilha que você vai descrever ao longo do texto. Então, nesse sentido, eu considero que é importante ter uma etapa, essa etapa crítica, e que não diz respeito ao seu olhar, mas ao olhar dos outros, antes que o texto chegue ao leitor. Então, é um traço que une o ambiente do jornal impresso, que é um ambiente tradicional, é um ambiente, por assim dizer, por excelência da crítica cinematográfica, foi onde ele se consolidou, né, ao longo do século passado, e o novo ambiente digital, que também, de alguma forma, emula essas características editoriais do impresso, que nada mais são do que características jornalísticas, né? Como você mencionou, essa relação com o editor, essa conversa e essa preocupação em comunicar, em ser objetivo, em que o texto tenha uma possibilidade de acessar as pessoas, de ser lido pelas pessoas de maneira livre, de maneira mais abrangente. Então, isso são demandas jornalísticas, né? Da objetividade, da clareza, que essas duas instâncias, né, a digital e a tradicional, elas devem preservar. Então, nesse aspecto, eu fiz uma transição que me favoreceu muito, porque a oportunidade de confrontar o meu próprio texto, você também disse, e aí eu lembro que Spinoza dizia de que o mais difícil para o homem é enfrentar o seu passado, né? Você revisitar as suas primeiras produções, os primeiros escritos críticos, é sempre uma tarefa, às vezes, dolorosa, porque a gente não nasce crítico pronto. A gente também não deve se consolidar como um crítico estabelecido. Eu imagino que devamos ser um processo crítico ao longo da nossa carreira, né? E esse processo crítico vai refletindo as nossas vivências, experiências, e, sobretudo, eu acho que o apuramento da nossa sensibilidade, né? Que pode se dar não apenas, que, na verdade, elas não deve se dar não apenas pelos mecanismos nem redacionais, nem estritamente cinematográficos. A gente tem que ser pessoas melhores, no sentido de pessoas mais sensíveis, mais capazes de se relacionar com a arte de uma maneira libertária, e isso de uma maneira arejada, e isso a gente vai conseguindo com o decorrer da nossa experiência, da nossa vivência e do contato e dos confrontos, né, dos tensionamentos. O crítico deve estar permanentemente se colocando problemas no texto, problemas nos filmes,
são esses problemas que nos fazem avançar, né? São essas dissonâncias que criam a reflexão crítica. Então, nesse sentido, eu queria que você falasse um pouco, João Paulo, porque nesse processo que eu procurei descrever assim, resumidamente, a gente sempre tem os faróis, né? Você já mencionou o João Carlos Sampaio, mas eu sei que você tem outros críticos que, de alguma forma, moldaram o seu pensamento, que te forneceram assim o ponto de partida. Eu queria que você falasse um pouco dessa relação com outros críticos, porque eu acho que antes da gente ser crítico, a gente é, acima de tudo, né, espectador. E como espectador, nós somos leitores também. Então, é um traço que não se perde, né? Sim, sim. Existe uma questão pessoal minha que eu acabo seguindo do meu íntimo. Isso acho que é comum ao ser humano, a criação afetiva, né, com período de formação, assim, cultural, de formação em que você cresce adolescente com contato com uma certa cultura. E eu tenho muita sorte de poder ter tido contato com o cinema muito cedo, assim, 9, 10 anos de idade, eu já me interessava assim, em anotar nomes de diretores, já me interessava em ir na locadora de VHS, ainda na época, e procurar por algum diretor específico que eu escutava alguma coisa na TV ou em algum outro meio de comunicação. Lembrando que a gente está falando aqui de 90, 91, então, assim, não existia internet, você tinha televisão como meio de informação, e os filmes que eram exibidos na TV aberta, naquelas grades de final de ano, e aí você começava a criar aquilo. E se você tivesse um pouco de condição melhor, que não era o meu caso, você poderia alugar. Então, assim, minha mãe, às vezes, sobrava alguma coisa, e quando lá em casa passou a TV de cassete, e virou meu brinquedo preferido. Ir para a locadora e conseguir usar aquele brinquedo para consumir esses filmes. Isso ainda no começo da adolescência. Então, eu passei a ter essa vontade de consumir cinema desse modo, de conhecer as filmografias de nomes específicos. E o grande nome, assim, para a minha geração, que eu estou com 39, que era criança nos anos 80 e adolescente nos anos 90, para mim, o nome da infância, assim, é o Steven Spielberg. Então, assim, o primeiro cineasta que eu ouvia esse nome, que virava sinônimo de cinema para mim, foi esse cara. Então, assim, eu lembro de ter visto o Império do Sol com 10 anos de idade e ter ficado, assim, muito impactado por aquilo. Lembro que apresentei um trabalho de escola na matéria História sobre esse filme. Não era uma crítica, mas era um comentário específico sobre o filme que a professora gostou bastante, enfim. Mas aí eu me lembro muito bem com carinho dessa questão. Dali eu soube que era o Steven Spielberg, então, assim, aí obviamente vem ET, que já existia na minha infância, mas eu ainda não relacionava ao nome do Spielberg. E aí a mídia, na época, catapultou de uma forma muito grande, né? Então, assim, Tubarão, na década de 70, Encurralado, Além da Eternidade, Amistad, nos anos 90, o fenômeno do Jurassic Park, A Lista de Schindler, foram filmes que eu fui acompanhando durante o meu crescimento, como criança e como adolescente. E aí, assim, eu costumo comentar, quando alguém me pergunta sobre isso, que foi um leque, né? Porque o Spielberg faz parte de uma geração boom, né? Dos anos 70, depois que você começa a entender um pouco como aqueles jovens tomaram Hollywood, né? O Spielberg, o Scorsese, o Coppola, o Friedrich, o Paul Schrader, diversos cineastas daquele período, o Brian De Palma é outro exemplo também. Você começa a entender um pouco como isso funcionou. Então, isso me influenciou muito. E aí, assim, essa minha relação afetiva com o cinema começa nesse ponto. E aí, a partir disso, esse acesso ao cinema me fez me interessar a correr atrás de textos sobre cinema. Lembrando que não tinha internet ainda, então era questão matéria física mesmo, eram revistas físicas. E havia uma seção na famigerada revista Veja, e na Isto É, semelhante, que era artes e espetáculos,
na revista Isto É, que abrangia coisas de cinema, e eu não me recordo quem escrevia para a época, nesse período, na época, mas eu costumava ler aqueles textos e me interessava bastante, mas a revista que me influenciou nesse sentido foi a revista 7. Então, assim, os textos, depois que eu comecei a entender os nomes daquelas pessoas que me geraram essa estima, depois eu fui saber quem eram eles mais velhos, eu mais velho, saber quem eram aquelas pessoas, eu fui já adolescente, 16, 17 anos, que eu fui voltar àqueles materiais antigos e fui entendendo a importância daquelas pessoas. Então, José Geraldo Couto, o Inácio Araújo, daqui do Brasil, outros nomes da crítica que não escreveu Passetti também, como Zanin, daquele período. Então, assim, eram pessoas que iam crescendo na minha afeição, e observando isso na pista de cinema da revista 7, que alguns deles escreviam, me fez perceber essa importância. Foi ali que eu comecei realmente a ensaiar alguma ideia de me tornar, de poder um dia ganhar a vida, pagar as contas com a produção jornalística voltada para cinema. Então, assim, o jornalismo sempre esteve na minha vida desse modo, desde a infância. Então, assim, o vestibular, o primeiro que eu fiz, não passei, o segundo que eu fiz, não passei, o terceiro, não passei, era para jornalismo. Acabei cursando um tempo de letras, mas depois migrei, finalmente, para o que eu queria fazer, que era o jornalismo. E aí, assim, a escrita, Adolfo, na minha vida sobre cinema, sempre esteve ligada a essa questão jornalística. Então, assim, a faculdade, os 4 anos de faculdade, os trabalhos que eu fiz, as atividades que eu me propunha a fazer quando me perguntavam algum tema, eram de cinema. Eram voltados para a escrita de cinema, para a análise semiótica das capas de revista de cinema, por exemplo, para a crítica da mídia, que era uma matéria que a gente tinha de cinema. Então, assim, programas de rádio na matéria rádio tinha a ver com cinema. Mas eu sempre me enveredei para a parte escrita. Então, assim, começa aí realmente assim, a ter algo sólido. Mas, assim, a gente sabe que é um mercado que não é tão fácil de você conseguir se manter escrevendo sobre cinema. Eu só fui realmente ter alguma remuneração como crítico de cinema 1 ano após ter me formado, que foi quando eu participei de um catálogo de uma mostra sobre Jorge Amado, que foi feito em 2012, através de João Carlos Sampaio. Ele foi a pessoa que convidou, ele foi a pessoa que convidou os críticos daqui da Bahia para participar, e também realizadores e pessoas ligadas à ciência cinematográfica. Você, inclusive, participou Então, aquela foi a primeira experiência, assim, como escrita de algum modo. E foi logo sobre algo que Jorge Amado, um filme baseado em Jorge Amado. Então, assim, para mim foi aquilo. Mas eu vou aproveitar esse gancho para contextualizar um pouco o João Carlos Sampaio e essa importância na minha vida, também na sua, aí você pode complementar também. Eu acho que é muito válido a gente levar para esse colóquio a presença de João. Eu hoje, desde 2012, eu atuo como curador, um dos curadores de curtas-metragens do Panorama Internacional Coisa de Cinema, um festival que esse ano chega à 16ª edição, que acontece no final do mês. E aí, assim, João Carlos Sampaio ministrou uma oficina em 2011, no qual eu fiz parte, junto com Rafael Carvalho e Rafael Saraiva, que Rafael Carvalho hoje também é um dos curadores do festival, e Rafael Saraiva trabalha na produção do Panorama. E aí, a partir daquele momento, quando eu conheci João, em 2011, eu tive um contato maior de conversas com ele, pude estreitar esses laços. Ele fez parte da minha banca de dissertação no final do curso de jornalismo. Eu apresentei um trabalho sobre Martin Scorsese e sobre Roger Ebert na obra do Scorsese e do Meirelles. Esse livro aqui foi uma das minhas oportunidades de pesquisa, assim, é um livro do Roger Ebert de reunião de textos. E aí, assim, o João me deu vários conselhos sobre esse modo de escrita, e a partir daí a gente criou esse laço. João, infelizmente, veio a falecer em 2014, dia 2 de maio, ele teve um ataque cardíaco lá em Recife, ele estava cobrindo o festival de Pernambuco, né, o CinePE, na ocasião, e aí ele veio a falecer, e o Jornal à Tarde perdeu aquela pessoa tão importante que fazia uma posição assim de 1000 pessoas, vamos brincar assim. João, ele era um multi, como você mesmo usou, foi uma conversa nossa, ele era um self-made man. Ele tinha queria que a gente aprofundasse depois, inclusive, mas ele tinha essa postura de abraçar o caderno de cultura e
e criava as pautas e criava a diagramação dos textos que ele fazia. E João era muito generoso, né? Então ele tinha esse contato conosco, que ainda estávamos aprendendo. Eu, por exemplo, estava aprendendo a fazer esse tipo de cinema, de algum modo, e ele me dava muitas dicas, assim, em relação às conversas que nós tínhamos. Quando ele faleceu, o Rafael Carvalho, que é meu colega de jornal hoje, em 2014, assumiu a postura de cobertura geral e também a função de João como crítico de cinema, que ia para festivais, que ia para as cabines de imprensa. E eu passei a escrever. Nessa época eu trabalhava como assessor de imprensa de outros veículos de comunicação, mas fora da área de cinema. Eu trabalhava para o Estado na época, enfim, não era nada relacionado a cinema. Eu ainda não conseguia bancar aquilo. É um trabalho que não tem uma remuneração muito alta, enfim, eu não conseguia ainda me manter naquela profissão. Eu tive que procurar outras funções. Mas aí, ao sair dessa área, eu me predispus a me dedicar a isso, assim. Mandei diversos textos para o Jornal à Tarde, entre janeiro de 2016 e maio, até que, finalmente, um dos textos foi adquirido pelo jornal. Eu passei a cobrir o Vale Lux na ocasião e comecei ali a minha cobertura de cinema para o impresso. Então, a minha adequação, né, do meio digital para o meio impresso foi essa. Porém, Adolfo, respondendo a sua pergunta, eu fiz esse preâmbulo, assim, né, agora eu volto a ela, eu posso garantir assim, que eu não mudei tanto a minha forma assim, de acesso no meu íntimo a essa escrita. Ela funciona realmente de um modo um tanto imediato, assim, de sentar em frente ao computador. Há, obviamente, toda aquela tensão de conseguir transcrever para a tela em branco do Word as palavras que você quer transmitir, mas até eu começar aquele primeiro, segundo, terceiro parágrafos, flui. De algum modo flui. Porém, há regras realmente que precisam ser seguidas de algum modo, assim que eu queria, não queria classificar como regras, mas coisas que eu sigo, que é hoje, depois de, vamos colocar, 13 anos de escrita, 14 anos de escrita constante e 5 anos de impresso, é você trabalhar o teu poder de síntese, não ser tão descritivo em relação a tramas, não ser tão descritivo em relação a situações do filme, e focar em poucos aspectos, porque a função do crítico nunca é, na minha opinião, encerrar, esgotar o objeto de arte, o filme em si. Eu acho que você pode muito bem focar em um objeto, em um norte que o filme te dá, e seguir a tua escrita de uma lauda, de 2 laudas, nesse objeto ou em outros, mas obviamente fazer uma limitação e nunca se propondo a esgotar aquele filme. Alguns textos do meu início de carreira como jornalista, ainda no blog, Película Virtual, eu observo isso. Eu não deleto porque deixo lá como uma espécie mesmo de revisita minha àquele João Paulo mais jovem. Então, assim, é interessante ver como essas mudanças impactam em mim. E só para fechar, eu vou te fazer uma pergunta também sobre essa trajetória, a importância de João para você. É curioso ver que, ano passado, eu voltei a escrever um texto para o Jornal à Tarde, no qual eu me permiti falar de meu pai novamente. Então, assim, mesmo já maduro, mesmo já tendo superado aquilo, o filme que eu assisti, que era de um filme que relacionava um garoto ao seu pai ausente, me fez pensar na minha relação de jovem ainda ter perdido meu velho. E ele ainda era um homem muito jovem. Então, assim, o filme em questão, quem tiver curioso em saber, é o Dois Irmãos, um filme de animação da Pixar, que me tocou muito, assim. Então, assim, é um filme que eu me permitia voltar a esse tema. Então, veja que, mesmo tanto tempo depois, eu não me censurei, vamos usar essa palavra, de poder tocar nesse ponto. Eu vou passar a bola para você, você poder falar um pouco dessa relação também afetiva sua com os textos, em relação a coisas pessoais que possam te incomodar, seja na sociedade, ou seja em você mesmo, ou seja no comichão que aquilo te criou em tocar nesse ponto, e puxar também para a relação do João Carlos Sampaio, que foi um cara tão importante na sua carreira e também na minha. O João, eu tive uma convivência breve com ele, né? Porque a minha carreira
se eu posso usar esse termo, né? Não sou pretensioso demais, mas a minha trajetória se iniciou em Belém do Pará, por volta de 1994. E eu já fui conhecer o João em 2007, 2008. E a gente se relacionava um pouco nos termos de que, na ocasião, ele era o principal crítico de cinema da Bahia e eu era programador da Sala Walter da Silveira. Então, eu meio que tentava oferecer, né, indicar as pautas. Eu fazia um trabalho quase de assessor de imprensa, né, programando as mostras, os filmes e tentando seduzir, tentando captar o olhar dos jornalistas para aqueles filmes, para aqueles eventos que eu organizava. Então, infelizmente, o João se foi muito cedo e, como você disse, era uma pessoa muito generosa que, embora a gente não tenha uma convivência assim mais próxima, mais frequente, mais longeva, como a que vocês tiveram, né? Sempre houve esse respeito, essa consideração mútua. Mas, retomando um pouco a questão da motivação da escrita, né? Eu concordo com você que existem alguns parâmetros, né? Que eu acho que são parâmetros que têm lá alguns ecos da linha editorial, refletem também a preocupação jornalística, com a clareza, com a objetividade, mas que eu acredito que devam refletir, sobretudo, uma ideia de cinema, né? Um pensamento sobre o cinema que vai se construindo e que cada texto é uma espécie de etapa na construção desse ideário, né? Dessa percepção do que o cinema pode nos oferecer, do que o cinema nos possibilita acessar os territórios que o cinema desbrava, quer sejam de linguagem, quer sejam afetivos, quer sejam metafísicos, filosóficos, enfim. O cinema é um campo aberto, né, que possibilita vários tipos de abordagem, e eu acho que todos são interessantes desde que eles se façam uma pergunta fundamental, assim: o que eu posso contribuir? Né? O que eu posso agregar? Adicionar ao que já existe, né? A gente só pode adicionar alguma coisa ao que já existe, algo de si, algo de dentro de nós, e isso pode se traduzir nessa pessoalidade, mas pode se traduzir, sobretudo, numa sensibilidade para conseguir fazer essa travessia, né? do olhar para a escrita. Então, nesse sentido, eu hoje me pergunto assim, por que eu escrevo sobre cinema? E ao contrário da resposta que eu daria lá atrás, que seria uma resposta mais pragmática, eu escrevo sobre cinema para fazer parte dessa mansão que é o cinema, para estar próximo desse veículo expressivo que eu tanto amo, que tantas vezes me ajudou a atravessar momentos difíceis na vida, que tantas vezes me proporcionou a chance de sobreviver a
a muita coisa e de me sentir abrigado, protegido de tanta coisa. Então, eu responderia, porque eu queria estar próximo, eu queria fazer alguma coisa relacionada ao cinema, relacionada ao que eu amo, que é ver filmes, que é descobrir filmes, passar 2 horas, 1h30, 3 horas que sejam, nesse espaço intrauterino da sala de exibição, né? Cercado de pessoas, cercado de escuridão e com aquela luz à frente, né? a projetar a vida, a imaginação, a esperança, os sentimentos. Então, eu responderia nesses termos. Mas hoje, já com a certa idade, eu diria que aproveitando que você disse anteriormente, de revisitar o que o João Paulo Barreto escreveu lá no começo da carreira, que por mais constrangedor que seja, isso para todos nós, tem um valor. E eu acho que isso é o que me motiva a escrever, para lembrar, não lembrar quem eu era, mas lembrar aquele momento em que eu assisti o filme e o que o filme me proporcionou, me causou, naquele instante, que vai ser plasmado na escrita. Então, a minha escrita é uma escrita como memória. Eu vou escrevendo para que, independente se alguém leia ou não, isso não significa dizer que não me interessa. E me interessa, sim, o leitor. O leitor é uma etapa fundamental, mas hoje deixou de ser a finalidade, o leitor. Eu escrevo basicamente para descobrir o que eu achei do filme. Por isso que eu não tenho uma técnica, por isso que quando de partida eu tenho uma ideia, mas eu não sei por onde o texto vai me conduzir. E às vezes acontece de chegar ao final do texto e eu descobrir que eu gostei mais ou que eu gostei menos de um filme do que durante a projeção. E isso que faz sentido para mim. Não tanto ter uma remuneração, ter um status crítico, mas de conseguir prolongar, de conseguir estender um pouco mais a esperança, a expectativa, o prazer, a alegria, a dor, o sofrimento, a vivência do momento de exibição, do momento da projeção. Para mim, o cinema é muito importante, o momento da projeção. Os filmes sem o momento da projeção, eles existem, eles suprem a minha carência, mas eles não me completam como no momento da projeção. Então, esse aspecto crítico, ele vai se consolidar, ele vai se ganhar contornos mais nítidos a partir, sobretudo, do que eu penso sobre o cinema, né? E o que eu penso sobre o cinema é de que cinema é mise-en-scène, cinema é escolha, cinema é o que iluminar e o que deixar no escuro, o que mostrar e o que deixar que a imaginação mostre ao espectador. Se posicionar, é o homem diante da natureza, diante do mundo, e que ângulo mostrar essa relação. Então, esse, para mim, é o aspecto mais caro, mais precioso do cinema, a possibilidade de reorganizar o mundo e de ter uma visão, um olhar sobre esse mundo que, assim como no caso da crítica, tem que ter algo de si. Não meramente jornalístico, não meramente industrial, não meramente comercial, mercantil, ou por fama, ou por reconhecimento,
mas expressar por uma necessidade intrínseca, íntima. E hoje a minha expressão, através da crítica, é por uma necessidade de memória, uma necessidade de lembrança, porque eu volto aos textos e eu já não vejo o Adolfo Gomes jovem, meia-idade ou já velho. Eu vejo o filme que tem uma trajetória junto comigo, paralela com a minha trajetória de vida. Eu vejo esse filme, como eu senti, como eu percebi esse filme naquela época e como eu posso perceber hoje, e como é inesgotável esse processo de fruição. E, nesse sentido, a gente tem o ambiente dos clássicos de cinema, né? que o clássico, esse termo que às vezes é meramente um rótulo comercial ou meramente uma classificação, mas que denota uma certa perenidade de uma obra, né? Que é um clássico, é algo que dura, né? Algo que se comunica com muitas gerações. Então, eu queria aproveitar para te fazer uma pergunta sobre isso. Como é a sua reaproximação dos clássicos? Você sente uma responsabilidade maior por falar de um clássico? Porque quando a gente está vendo um filme contemporâneo, meio que todos nós estamos no mesmo nível de sensibilidade, no mesmo momento histórico. Então, as percepções, elas são pelo menos do ponto de vista comportamental, social, tem mais afinidade. Ao passo que um clássico, ele já traz várias leituras e, às vezes, a gente se sente até inibido, né? Com escrúpulos. Será o que eu tenho para agregar a esse clássico? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. No final da tua fala, você traduziu o que eu pensava, assim, né? Você se sentir um tanto intimidado em que você pode acrescentar, né? Esse livro que eu tenho aqui em mãos é um livro do Roger Ebert. Aqui no Brasil deram esse nome, A Magia do Cinema, um tanto romantizado, mas chama Great Movies, grandes filmes. Então, assim, são textos de diversos clássicos que o Roger Ebert escreveu durante o decorrer da vida dele. Ele publicou 2 livros com esse nome, Great Movies 1 e 2, e outros livros também. E eu adoro o Roger Ebert porque, assim, ele é um cara que é muito simples na sua escrita. Ele sabia ser rebuscado quando ele precisava, no sentido de não querer aparecer como um cara rebuscado, mas ele sabia transcrever palavras, pensamentos daquele modo. E eu li os originais dele, porque muita coisa se perde na tradução, para justamente constatar isso. São textos muito simples no sentido de linguagem e acessíveis no sentido de trazer para a leitora, para o leitor, um olhar daquele cinema dentro de um cinema clássico ou contemporâneo, de modo que ele consegue transmitir o pensamento dele e o peso daquele filme, a relevância histórica daquele filme, de forma muito específica e muito clara, sem essa vaidade que você citou, da posição de crítico de cinema que eu renego. Essa vaidade, assim, é uma profissão, existe realmente necessidade de você ser remunerado por isso. Eu escrevo também pensando justamente nessa questão de se identificar com a obra, com a tua escrita, mas, obviamente, há um lado de que é preciso ter uma valorização quanto a isso também pessoal e do mercado. Isso também é importante. Eu queria aproveitar a minha resposta para a tua pergunta para justamente poder abordar o tema da nossa conversa, né? Daquele cinema, da crônica do olhar ao Haikai digital. A gente vive hoje tempos digitais. Estamos conversando aqui a mais de 1.500 quilômetros de distância um do outro, de uma maneira digital e instantânea. Podemos transmitir isso de forma instantânea.
Mas, ao mesmo tempo, essa instantaneidade, não sei se a palavra está travando, mas, enfim, a ideia é essa, ela, para absorção de cinema, para absorção de cultura, seja ela cultura pop ou cultura geral, se você não tomar cuidado com esses bombardeios que a gente tem com a internet, você acaba perdendo muita coisa. E os clássicos são um exemplo disso, assim. Então, o que eu faço, João Paulo? Eu tendo a buscar filmografias de cineastas de uma maneira completa. Então, assim, se eu sei que existe uma falha na minha filmografia, no meu conhecimento de adentrar em alguma escola de cinema, adentrar nas obras de alguém que tenha construído uma carreira muito significativa para o cinema, eu busco aquela pessoa, busco as obras daquela pessoa, da primeira à última, se ela já tiver falecido, ou tento seguir isso. Por quê? Se eu não faço isso, eu sou bombardeado por muita coisa e acabo não absorvendo nada. Então, assim, eu não tenho tantas redes sociais para sugar o meu dia, como muitas pessoas têm olhando para uma tela de celular. Então, eu tendo a focar mais no meu tempo acordado, na escrita, nos trabalhos e em algum filme que eu preciso assistir por essa razão. Mas se precisar assistir, Adolfo, eu já conversei com algumas pessoas, às vezes soa como uma obrigatoriedade, de uma maneira de virar um peso, mas não é. Não é. Às vezes, então, assim, você dividir o seu tempo, no meu caso, que muitas obras eu não vi no cinema na época. Eu devo muito a você, durante a fase que você foi programador, as obras que foram exibidas em Salvador, em cinema, para eu poder conhecê-las dentro de uma sala de cinema. Mas, assim, antes disso, eu já procurava aquelas obras de algum modo, seja em VHS ou DVD, e depois Blu-ray, com a ascensão digital, para justamente poder ter esse norte, né, na minha absorção de cinema. E a gente volta com esse termo, absorção de cinema, é uma coisa que você já tinha me dito, dessa questão do filme se apresentar a você, não como um modo de juntar conhecimento assim, mas justamente para ele ter essa bagagem, né, a busca por uma bagagem nesse sentido, que como crítico ela é importante. Mas, de novo, não é uma bagagem que eu encaro como uma obrigatoriedade, assim, algo que pesa na minha consciência se eu não fizer naquele momento. É algo prazeroso. Então, assim, poder seguir, conhecer uma escola de cinema, poder conhecer a obra de um cineasta ou de uma cineasta completa, seja alguém que já faleceu ou alguém que ainda está produzindo, de forma cronológica, que eu acho bem importante seguir, para você acompanhar aquela carreira, eu acho importante. E aí, assim, o que eu faço? Eu divido o meu dia, de algum modo, para poder reservar aquelas 2, 3 horas das minhas 18, 19 horas acordado, eu durmo pouco hoje em dia, para poder absorver aquilo de algum modo e fazer com que seja um dia produtivo em termos cinematográficos. Então, fechando essa ideia do tema do nosso papo, né, falando desse digital, o ponto que mais me incomoda hoje nesse bombardeio digital é isso, é essa perda de oportunidades de absorção mais concretas, sem fugacidade. A gente está sendo bombardeado por tantas coisas, mas a gente não absorve, não guarda nada para si. Logo vem uma outra coisa que substitui aquela e atualmente você tem que voltar àquilo, é difícil. Então, assim, o cinema me ajuda a seguir esse caminho e isso eu acabo usando para o meu trabalho de jornalista e crítico de cinema para poder justamente transmitir isso nos meus textos. E aí, assim, dito isso, eu peguei essa carona para falar da minha absorção dos clássicos, de algum modo, respondendo a sua pergunta dessa vez, sim, como eu posso colocar, é intimidante você encarar a escrita de um clássico, porque são obras que já foram realmente comentadas, explanadas em textos críticos por pessoas que possuem realmente uma história na crítica de cinema muito grande. Então, assim, mas aí eu me lembro do que o Roger Ebert escreve, no sentido simples de entrada naquele texto, mesmo sendo um texto clássico, mesmo sendo um texto específico, assim. Pela primeira vez, esse ano, por exemplo, eu escrevi sobre um clássico que eu amo, que é o Poderoso Chefão,
agora com o lançamento da versão CODA, da terceira parte do Poderoso Chefão. Mas eu aproveitei o texto para falar da primeira e da segunda parte, em um modo em como aquele filme é importante para mim. E aí agora eu lembro do texto que o Roger Ebert escreveu para o Poderoso Chefão parte 1, para o Godfather parte 1, e que está nesse livro aqui. E você, quem acha na internet, tranquilamente fazendo uma busca. E como é simples o modo como ele aborda aquela questão familiar daquelas pessoas atormentadas pelo crime, pela tragédia, pela maldade que eles têm em si mesmos e que eles precisam usar contra as pessoas que querem subjugá-las. Então, assim, é interessante observar isso desse modo. A gente está chegando a 1 hora de conversa, vou lhe passar a palavra, Adolfo, para a gente poder também fechar, mas eu só queria trazer essa observação dessa escrita crítica, tá? Dentro de um contexto que a gente pode realmente fugir de critérios pomposos, de coisas que alimentem mais o nosso ego, do que justamente crie alguma utilidade para a função crítica. E o Ebert, ele era um cara que tinha isso na sua escrita. Eu gosto sempre de trazer esse cara para as discussões. Na oficina que nós ministramos juntos há 2 anos, lá no Panorama de Cinema, no Espaço Itaú Glauber, eu acabei trazendo isso para as pessoas que estavam presentes, e é curioso poder ainda achar eco da escrita dele para uma linguagem da crítica de cinema hoje no século XXI. Um cara que veio dos anos 60, um cara que teve um contato tão próximo com aquela geração que eu pensei no começo, e hoje, hoje mesmo já falecido, é um dos grandes nomes da crítica de cinema pelo que ele deixou. A minha palavra eu passo para você agora, doutor, justamente para você complementar essa ideia, e aí a gente pode partir para as nossas considerações finais. Claro, obrigado, JP. Olha, eu concordo sim com o que você disse, e acho que é fundamental também, às vezes, a gente ter um pouco de ousadia, né, nesse confronto com a história, confronto com as percepções já consolidadas em torno dos filmes, porque, inclusive, é um aspecto da crítica que eu costumo considerar o mais gratificante, para além dessa expressão pessoal, que é o do resgate histórico, né? De você revisitar um determinado filme e sobre um outro olhar, você reabilitar esse filme, às vezes de uma percepção apressada, de uma percepção momentânea. Então, são inúmeros filmes ao longo da história que não tiveram uma boa recepção na época do lançamento, né? E que depois se tornaram clássicos, né? Se tornaram filmes que são vistos e revistos por gerações, em parte também por esse esforço do pensamento crítico, do olhar crítico, de restaurar determinados aspectos, de resgatar esses cineastas, roteiristas, atores, que às vezes foram tão criticados naquele momento histórico circunscrito ali, em que tem os efeitos e as interferências tanto sociais como comportamentais. Então, nesse aspecto, a crítica tem, além do crítico ter que oferecer algo de si, a crítica tem a oferecer isso ao cinema, né? Essa possibilidade de reavaliação histórica. E para fechar o nosso encontro, está no subtítulo da conversa, né, essa sugestão, né, do Haikai Digital, que faz todos nós pensarmos na possibilidade de síntese, né, da gente num mundo cada vez mais fragmentado, a gente, ao contrário de nos dispersarmos
ao contrário de embotarmos os nossos sentidos com muitas imagens, muitas coisas, muita necessidade de ver, a gente ir depurando, e aí cada um vai ser o crítico de si próprio, cada um vai precisar de um olhar crítico para se preservar nesse mundo tão avassalador de imagens, né? E o fim desse processo, a utopia desse processo que eu projeto, é justamente a crítica de cinema se transformar num tweet. Ela ter três frases, mas que sejam frases essenciais sobre o filme, que sejam frases que partam do filme em outras direções, que não sejam descritivas, que não sejam meramente opinativas, que não sejam meramente juízos de valor, mas que consigam oferecer links da percepção, abrir a percepção para várias direções. Então, nesse sentido, eu sonho com a crítica como um haikai, como esse gesto de simplicidade, a simplicidade que você se refere à maneira como o Roger Ebert trata os filmes, os grandes filmes, e que isso dá uma perenidade, né? Quanto mais simples, parece que mais as coisas duram. A gente olha para o cinema do Ozu e a gente tem uma comprovação disso, né? Da simplicidade do Ozu e da duração da obra do Ozu dentro de nós, para além de nós. Então, nesse sentido, eu desejo a todos os que estejam nos vendo agora e que tenham a vontade de escrever sobre cinema, que vivam esse momento, que vivam esse futuro em que a crítica ela vai ser tão essencial que ela vai se resolver em poucos parágrafos. Eu posso confessar a vocês que hoje, como crítico, eu não consigo escrever mais do que 7 parágrafos. E eu vou ficar feliz o dia em que eu conseguir resolver tudo que eu quero dizer em um parágrafo. Nesse dia, eu vou estar mais próximo desse nirvana crítico, existencial, estético, e acredito que talvez possa atingir e compartilhar as minhas impressões com mais pessoas ainda. Então, na minha opinião, a gente vive um momento em que a gente tem que ver menos filmes, a gente tem que falar menos, escrever menos e procurar as coisas essenciais. É a nossa capa de proteção para o momento propício de dispersão, de desatenção, de embotamento dos sentidos, de falta de sensibilidade. Então, é a gente reduzir, a gente se concentrar, a gente, sobretudo, descobrir o que a gente gosta, o que nos interessa, e a gente se dedicar a isso. Porque a vida é fugaz e a crítica nem sempre é perene. Então, a gente tem que escrever e olhar as coisas assim com a maior intensidade possível. Obrigado pela oportunidade. Prazer estar com você, João Paulo. E, mais uma vez, agradecer ao Gessé Patrício, né? Valente produtor cultural da Bahia, que está levando à frente esse projeto visionário da Mostra de Cinema Contemporâneo do Nordeste, né? Criando essa janela de difusão. O crítico também é um difusor, então a gente está num espaço adequado, a gente está num espaço que nos deixa à vontade para falar sobre cinema. Por tudo isso, eu agradeço e desejo a todos vocês que o cinema tenha a importância, tenha a força, seja o abrigo que foi, eu acho que para todos nós, e que nos fizeram estar próximo do cinema por conta disso, que a gente precisa dele para viver.
falou e disse, eu faço as suas palavras, eu vou usar um clichê assim, e agradeço muito ao Gessé Patrício pelo convite, estar aqui 1 hora conversando com você, parece que a gente começou o papo há 5 minutos, é curioso isso, a gente já conversou tantas vezes e ter esse registro para mim, assim, dessa conversa, em um momento que a gente está distante, mas ao mesmo tempo os cinemas estão fechados, e aí, assim, há todo um contexto que é esse tipo de situação, de ocasião, aquece um pouco, sabe? E falar de cinema, falar dessa questão de foco em um cinema que realmente importa para cada um, sem dispersão, sem acúmulo no sentido de você não absorver o que você está vendo, para mim é o que mais sobressai, assim, dessa nossa conversa, e obviamente falar um pouco da construção textual, crítica, que é o que nos move, assim, pelo menos no sentido de trabalho, de sentido para a gente poder terminar o nosso dia e olhar para trás e perceber que foi produtivo. Eu tenho isso comigo, assim, quando eu termino um texto ou ele é publicado, eu sempre percebo isso. Valeu, vamos para o próximo agora. Então, assim, eu gosto dessa ideia, eu gosto no meu íntimo, assim, isso me faz bem. Então, eu agradeço a você, Adolfo, de novo, por esse encontro, ao Gessé novamente, e vida longa à Mostra de Cinema Contemporâneo do Nordeste. Obrigado a vocês que estão assistindo, e agora é tarde, então, boa tarde, bom dia e boa noite aqui está assistindo agora. Até a próxima. Tchau, Adolfo.